O tema proposto para hoje é cuidado. As escolhas erradas têm duras consequências. Eu creio que todos nós quantas escolhas todos os dias nós temos que tomar, decidir o que nós, desde o momento que nós levantamos, como que nós vamos nos vestir, para onde nós vamos, e várias outras coisas que nós tomamos decisões. Só que existem algumas escolhas na nossa vida que às vezes elas trazem duras consequências. E às vezes, se a gente pudesse voltar à história, poder voltar tudo lá atrás, talvez você já disse isso para você mesmo, ou já pensou, né? Puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Eu não deixaria terem acontecido essas coisas na minha vida. E para isso, nós vemos que Deus, Ele deixou na palavra dele muitas histórias e com duras consequências. Por que Ele deixou essas histórias para nós? É para nós não imitarmos, não cairmos no mesmo erro, né? Talvez nós já caímos algumas vezes, mas a palavra de Deus está ali para nos mostrar, para nos direcionar, para nos mostrar como nós podemos agradar ao Senhor. Então eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30. Nós estaremos lendo o texto todo e depois nós estaremos repetindo o versículo 19 e o versículo 20, somente a parte A do versículo 20. Então, Deuteronômio, Antigo Testamento. Aqui são palavras finais que até Moisés, com a direção do Senhor, né, com as promessas de misericórdia, promessas de bênçãos, e também ele mostra aqui também se o povo se afastasse dele, também estaria sofrendo as consequências dos seus pecados, e que seriam maldições. Eu creio que estar afastado da presença de Deus já é uma grande maldição. Rejeitar, dar as costas para o Senhor, isso é uma maldição, né? É uma grande maldição. E aqui Deus, ele dá um alerta para o povo antes de colocar Josué como sucessor de Moisés. Então Deus dá as orientações para o seu povo. Então capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 20, nós estaremos lendo aqui em sequência. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1 ao 20, diz assim: Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, o seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, o seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que os seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que a seus pais. O Senhor, seu Deus, circundará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo, vocês darão ouvidos à voz do Senhor
e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo que fizerem, do fruto do ventre de vocês, do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu, para que não tenham que dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não perecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, e vocês e seus descendentes, amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos ler mais uma vez somente o versículo 19 e 20. Diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Capítulo 20, versículo parte A. Amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Aqui nós podemos ver também um outro detalhe muito importante, que Deus aqui ele não está falando com a primeira geração. A primeira geração foi aquela que foi tirada do Egito. O povo ficou lá por 400 anos em escravidão, e quando o povo clamou a Deus e pediu o socorro do Senhor, o Senhor os ouviu e enviou Moisés para libertá-los. E quando o povo saiu, o povo viu os milagres de Deus. Deus operou vários milagres sobre o povo ali, e eles puderam ver a mão do Senhor, a mão poderosa, o amor, o cuidado do Senhor. Estava ali no deserto, estava sempre a nuvem da presença do Senhor de dia, e à noite estava aquela labareda de fogo,
aonde ali era a presença do Senhor, simbolizava a presença do Senhor que os aquecia. De dia, o povo estava naquele, imagina 50 graus, né? Aquele calor no deserto, mas eles tinham uma sombrinha, né? Refrescante ali, que era a presença do Senhor, através daquela nuvem, simbolizava a presença do Senhor. Outro detalhe, o povo não tinha falta de comida, de alimento. O povo era alimentado todos os dias com maná que caía do céu. E também da água que saía da rocha. Quando Moisés falava ali a rocha, emanava a água ali, saía aquela água e sustentava mais de 2 milhões de pessoas. Já imaginou? 2 milhões de pessoas no deserto sendo sustentados por Deus. Olha só. E outra coisa, por que Deus não permitia que o povo comesse carne? Porque traria doença para o povo. Quando o povo foi muito murmurador, muito impaciente, Deus até falou para Moisés, tudo bem, eles querem carne, eles vão comer carne que vai sair até pelo nariz. Eles vão ficar tão enjoados que vai sair até pelo nariz. E o povo comeu as cordonizes ali. Mas imagina só, né? Quando a gente compra frango no final de semana e a gente pega aquela carcaça e coloca dentro do lixo, às vezes a gente esquece ali de jogar fora aquilo. Se está muito quente, passa algumas horas ali, aquele começa a cheirar mal, né? É horrível aquele osso com aquela carne já apodrecendo. Imagina o povo sem um lixeiro ali para catar todos aqueles ossos, aquela comida lá que o povo nem aguentava. E ali muitos morreram, acabaram sendo ali amaldiçoados nesse sentido de não entender o cuidado de Deus, né? Às vezes a gente pede tanto algo para Deus e às vezes a gente não faz ideia que Deus muitas vezes não permite que a gente tenha, é para não nos causar mal, para não nos trazer problemas sérios depois. E a primeira geração foi uma geração rebelde, uma geração onde não confiou nas promessas do Senhor. E quando os espias foram para ver a terra prometida e aqueles 10 duvidaram do poder de Deus, o que o povo fez? O povo seguiu os 10 espias, não confiaram no Senhor. Somente Josué e Calebe que confiaram no Senhor e falaram, não, o que é essa terra aí? Deus, se Ele esteve conosco e nos deu a vitória, Ele vai nos dar a vitória, nós vamos vencer, nós vamos conseguir entrar lá. Eles confiaram nas promessas de Deus, mas o povo deu ouvido àqueles 10 espias e acabaram perecendo no deserto. Mas essa geração, ela já estava sendo orientada e recomendada. Olha, se vocês obedecerem às minhas leis, se guardarem de todo o coração, me amarem de todo o coração, ouvindo a minha voz, ouvindo atentamente as minhas palavras, vocês serão abençoados, vocês terão vida. Mas se vocês rejeitarem, vocês vão estar escolhendo a morte. Em Provérbios capítulo 8, versículo 36, diz assim, quando nós nos afastamos do Senhor, nós estamos ferindo a nossa própria alma, nós estamos violentando a nossa alma. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós estamos demonstrando que nós aborrecemos a Ele e nós o odiamos, que nós odiamos a vida. Deus é vida. E quando nós nos afastamos dEle, nós estamos escolhendo a morte. E aqui o Senhor dá essas recomendações para o povo. Escolham a vida. Eu sou a vida. Talvez em outra versão está escrito assim, eu sou a vida. Se vocês escolherem, vocês serão bem-sucedidos, tudo dará certo para vocês. Mas se vocês se afastarem de mim, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer as consequências dos seus pecados. Então, ser amaldiçoado é estar afastado da presença de Deus. Isso é uma grande maldição. Por isso que a palavra de Deus diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa isso? Que quando nós nos afastamos do Senhor por causa do pecado, nós não temos parte na glória dele. Nós não temos parte no nosso relacionamento com Deus. E nós já nascemos assim no pecado, mas através de Jesus Cristo, o Senhor nos atraiu para Ele. Através de Jesus Cristo, nós passamos a ter vida, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através de Jesus Cristo passamos a ter vida.
Mas o tema de hoje está nos falando sobre cuidados que nós devemos ter com relação às escolhas. Então eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre o povo de Israel e algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que tomaram decisões erradas, fizeram escolhas erradas e sofreram as consequências dos seus pecados. Então, um exemplo nós temos aqui do povo de Israel. Os filhos, a princípio, eles até obedeceram a Deus, disseram que seguiriam ali as ordenanças de Josué. Josué deixou até que eles decidissem o que eles queriam da vida. Ele disse, vocês escolhem aí, se vocês querem servir a Deus ou aos deuses pagãos ou às outras nações. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo prometeu. A segunda geração falou, não, Josué, nós vamos amar a Deus de todo o coração, nós vamos servir e nós não vamos abandonar a Deus. Nós vamos sim servir a Deus de todo o coração. Foi só Josué morrer que o povo se perdeu. Cada um seguiu o seu caminho, cada um fez a sua própria lei, e ali o povo acabou sofrendo todas as maldições que Deus já havia falado ali, que eles seriam entregues a povos estrangeiros, que eles viveriam como escravos, que eles sofreriam. E nós vemos que chegou um momento até em que o povo de Israel estava tão afundado no pecado, que Deus falou para eles que eles ficariam 70 anos num país estrangeiro, aonde como eles adoravam tantos deuses, eles iriam conviver com esses deuses, e nenhum desses deuses salvaria-os. Mas Deus seria o único que iria ali ter misericórdia depois de 70 anos e iria trazê-los, o novo remanescente, iria trazer de volta para Jerusalém, para a sua cidade. Quais os exemplos que nós temos aqui de pessoas que fizeram escolhas erradas em suas vidas? Então eu quero convidá-lo a abrir em Gênesis, o primeiro livro. Nós vamos ver aqui alguém que já tomou uma decisão errada e não ouviu os conselhos de Deus. Gênesis capítulo 4, nós vemos aqui o exemplo de Caim e Abel. No versículo 3, nós vamos ver aqui, capítulo 4, versículo 3 em diante, que há um acontecimento aqui entre os dois, Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra sua oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E aqui nós vemos que Caim, ele recebeu ainda uma instrução do Senhor, Nós vemos que Caim, ele era um agricultor, ele quis ofertar aquilo que ele tinha ao Senhor, e seu irmão Abel ofertou ali das primícias, do melhor que ele tinha ao Senhor, Abel ofereceu de maneira que agradou ao Senhor, mas Caim, ele fez de forma errada. Aqui o texto não nos mostra com clareza. Alguns podem dizer assim, não, a oferta de Caim deveria ter sido oferecer um cordeiro sem mancha. Foi devido ao pecado, para o perdão dos pecados, para apaziguar a ira de Deus. Outros vão dizer assim, não, o que Caim ofereceu aqui, na verdade, ele ofereceu dos frutos, dos cereais, daquilo que ele produzia. Só que ele ofereceu de qualquer jeito, ele ofereceu de forma errada, má. O que nós temos que entender é que Caim sabia muito bem o que Deus queria que ele fizesse.
E é isso que nós precisamos entender. É o que Deus ele quer das nossas vidas. E está bem claro na palavra dele. Quando Deus quer algo da gente, quando Ele quer que você cumpra a vontade dEle, faça a vontade dEle, Ele não deixa nenhuma dúvida para nós. Só que Deus ele foi tão ali, cheio de compaixão, Ele foi complacente, nós podemos dizer isso, que Deus foi complacente, que deu mais uma chance para Caim. Olha só, Caim, se você fizer o certo, eu vou aceitar. Às vezes nós pensamos que Deus é um Deus duro, que quando nós ofertamos algo para Ele, fazemos algo para Ele, Ele já fica com cara feia, chateado e fala, ó, não quero a sua oferta. E eu estou muito chateado com você, porque você não fez do jeito que eu queria. Não. As pessoas têm uma ideia de um Deus irado e de um Deus vingativo no Antigo Testamento. Mas se você olhar para o Antigo Testamento aqui, Deus não é esse Deus vingativo e irado, como muitos desenham. E isso, na verdade, é Satanás que desenha Deus dessa forma, para que as pessoas não se aproximem dele e não se acertem com Deus. Aqui nos mostra um Deus misericordioso. Aqui nós vemos um Deus complacente com Caim. Porque ele fala, Caim, por que você está chateado? E há um diálogo entre os dois. Caim sabia muito bem que Deus não aceitou a oferta dele. Caim ficou muito triste com isso. Mas mesmo assim, Deus foi lá e falou com ele, Caim, por que você está assim? Por que você está zangado? Se você fizer o certo, eu vou aceitar. Olha só, Deus dando uma nova chance. A mesma coisa na nossa vida. Nós podemos ter feito escolhas erradas. Podemos ter tomado uma atitude errada em algum momento da nossa vida. Em alguma coisa você possa ter feito de uma forma errada e ter percebido que Deus não se agradou da sua oferta, daquilo que você fez para o Senhor. Mas isso não significa que Deus vai continuar chateado com você ou Deus vai virar as costas para você. Deus está sendo complacente com você, assim como foi com Caim. O que Ele está nos dizendo hoje para nós? Se nós fizermos o certo, Ele vai aceitar a nossa oferta. Se nós fizermos o certo, Ele vai nos abençoar. Porque esse Deus é um Deus que quer nos abençoar. Mas se nós continuarmos no erro, na desobediência, nós teremos duras consequências. Se nós não ouvirmos a doce voz do nosso Mestre, de Jesus, de nosso Deus, que fala conosco através da sua palavra, nos mostrando o caminho. E o caminho é o caminho da cruz. Você quer chegar ao céu? Ontem nós estávamos no velório, né, pastor Gendre? E ali no velório, nós cantamos um hino do cantor cristão, Caminho da Cruz. Ninguém quer seguir o caminho da cruz. Por quê? Porque seguir o caminho da cruz, você sabe que você está indo para a morte. Seguir o caminho da cruz é pesado porque você vai ter que carregar essa cruz. Jesus falou, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E para onde com ele? Para a morte. Você não vai para um lugar onde você vai estar ali massageando o seu ego, te trazendo conforto, alívio. Não, você vai lá para crucificar o seu eu, para fazer com que a sua vontade egoísta morra. E esse é o caminho para o céu. O único caminho para nós chegarmos no céu é através da morte, fazer morrer a nossa vontade. E ali Caim teve a oportunidade de fazer morrer aquele egoísmo dele, aquela inveja que ele tinha do irmão dele, porque Caim era um homem invejoso. Caim era um homem que ele competia com o seu irmão. No sentido aqui, nós vemos que Caim não se agradou, Caim não ficou feliz com a oferta que Abel ofereceu a Deus, e Deus se agradou. E ele não se deu por satisfeito. Deus falou para ele, olha, o pecado está à porta, ele quer te dominar, ele quer te seduzir, mas você pode dominá-lo. Você pode vencer o pecado. Deus mostrou para Caim que havia um caminho, havia uma escolha ali para ele. E a escolha que Deus estava dando era o caminho da vida. Era o caminho de negar a sua própria vontade, que era o pecado que estava tentando seduzi-lo ali, e ele poder ter vida. E ali a história seria outra. Mas o que Caim decidiu fazer? Matou o seu irmão.
Vocês veem como que as escolhas, elas nos trazem duras consequências. Depois nós vemos que Caim, Deus falou com ele, e Deus perguntou, onde está o seu irmão Caim? Deus sabia muito bem o que havia acontecido. E ele falou assim, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Por acaso agora eu que sou a babá, né, tenho que cuidar do meu irmão? E ali o Senhor disse para ele que ele viveria como errante na terra. E ele sofreria isso. Imagina só Caim saindo, fugido da casa de seus pais, né? Imagina a dor, a grande dor de Adão e de Eva. Imagina só perderem o seu filho. Perder um filho ali. Já é doloroso, não é doloroso você perder um filho? Você vê um filho ser assassinado? É doloroso demais. Agora, mais doloroso ainda, é você ver o outro filho também, que você ama muito, que você gerou, que você cuidou, e esse filho se rebelou contra Deus. E esse filho se afastou da presença de Deus. E esse filho escolheu o caminho errado para ele. E esse filho nem se despediu de seus pais. Isso dói muito no coração de um pai. E eu creio que doeu muito no coração de Caim também. Porque depois fez Caim pensar. Porque imagina só, todas as vezes, mesmo ele com aquele sinal na sua testa, imagina só, todas as vezes que ele se lembrava do acontecido. Ele se lembrava daquilo que ele fez com o irmão dele. E a forma como ele saiu de casa. Fez uma escolha dura, fez uma escolha errada, que trouxe duras consequências. Caim ainda poderia se voltar para Deus e pedir perdão. O texto aqui não nos mostra, o texto não nos fala que Caim pediu perdão. Caim pediu? Nós não temos aqui na palavra de Deus citado. E isso é para nós refletirmos. Será que nós também temos fugido da presença de Deus? Será que nós temos também feito escolhas erradas na nossa vida, onde nós não temos coragem de enfrentar os nossos problemas e se reconciliar com Deus e se reconciliar também com aquele no qual nós ofendemos? Veja só que o filho pródigo, ele também tomou um caminho errado. Ele fez uma escolha errada e ele teve duras consequências, o filho pródigo. Mas aconteceu uma coisa com ele. Um belo dia, ele caiu em si. E ele viu que ele não havia pecado somente contra o seu pai. Ele pecou contra Deus e contra o seu pai. E ele voltou para a casa do pai. E ele se reconciliou com o seu pai. Veja só que Deus sempre nos dá uma nova chance. Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Mas se nós continuarmos no pecado, será que nós vamos ter o perdão de Deus se continuarmos no pecado? Se continuarmos no pecado, será que nós vamos herdar o reino dos céus? Nós vamos entrar nos céus? Hoje nós ouvimos uma teologia, uma pregação, que é a teologia liberal, que é essa teologia onde mostra que você pode continuar do jeito que você está, pode continuar no pecado, fazendo várias coisas erradas, que você não tem que se arrepender de nada. E no final, o Pai, lá no céu, vai te receber de braços abertos. Até Satanás, a teologia liberal, ela entende dessa forma, que até os demônios, os anjos caídos, a teologia universalista, eles creem que até os demônios e Satanás serão restaurados. Todos vão ser salvos, o universo todinho vai ser salvo. Mas é isso que está na nossa palavra, na Bíblia, na palavra de Deus? Não. A palavra de Deus, ela nos fala sobre as duras consequências do pecado. E que nós precisamos tomar uma atitude, fazer a escolha certa. Nós temos exemplo de Saul. Saul, Deus escolheu ele como rei. Na verdade, quem escolheu foi o povo. Mas Deus falou, ó Saul, se você obedecer, seguir a lei, tudo direitinho, fizer do jeito que eu estou mandando para você, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado, o povo, e vocês vão viver em paz. Mas Saul, o que ele fez? Todas as vezes que o Senhor ordenava a ele a fazer as coisas de um jeito, Saul fazia do jeito dele, da forma dele, como ele bem entendia. E depois ele transferia a culpa
para os outros, né? Ele dizia, foram soldados, foi isso, foi aquilo. Chegou um momento em que o Senhor ficou irado com ele e falou assim, olha, Saul, assim como você rejeita as minhas palavras, eu também o rejeito como rei. É triste, são duras consequências. Saul poderia ser aquele homem que Jesus poderia ser da descendência de Saul, né? Jesus poderia ser, mas Saul fez a escolha dele, a escolha errada. E Deus escolheu um homem segundo o coração dele, Davi. E esse homem foi um homem grandemente abençoado pelo Senhor. Mas Davi também teve escolhas erradas. Davi também sofreu duras consequências. O pecado que nós sabemos que é o pecado do adultério ali, onde Davi ele fez a escolha errada dele. E nós sabemos bem essa história do pecado de Davi e Betseba. Mas talvez alguns não saibam que através desse pecado, Deus disse para Davi, Davi se arrependeu amargamente, ele disse, Senhor, me perdoa, me perdoa. E ele, no Salmo, ele diz ainda, Senhor, somente contra ti pequei. Ele não transferiu a culpa nem para Urias, ele não transferiu a culpa para Betseba, ele não transferiu a culpa para a esposa dele, dizendo assim, não estava bem no casamento, né? Eu não estava bem com a minha esposa não ligava para mim, não. Ele não transferiu a culpa para Deus, não transferiu a culpa para os filhos, para ninguém. Ele reconheceu que somente ele tinha pecado, e ele tinha pecado foi contra o Senhor. E ele pediu perdão para o Senhor. Mas o Senhor disse, a espada não vai sair da sua casa. E às vezes a gente pensa isso como uma maldição do Senhor. Olha o que Deus está fazendo, agora Deus está castigando a minha família, meus filhos. Olha o que eu estou sofrendo. Não. Na verdade, quando Davi, ele parou de se preocupar com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, e ali ele acabou se preocupando muito mais com outras coisas da vida. Ele se esqueceu que os seus filhos pequenininhos estavam vendo todo o pecado do pai. Estava vendo todo o caminho errado que o pai estava tomando. E o triste desses filhos é que eles poderiam ter feito assim, eu não vou fazer isso que meu pai está fazendo. Meu pai traiu minha mãe. Meu pai acabou matando Urias. Meu pai fez isso ou aquilo errado. Não. Eu vou seguir a palavra de Deus. Não. Infelizmente, esses filhos escolheram um caminho errado também. Quando um dos filhos de Davi ali se apaixonou pela irmã, por influência também de amizades erradas, porque o amigo ainda incentivou para que ele ficasse com a irmã, né? Deu apoio para ele, e ele ali estuprou a irmã. O outro irmão, quando ficou sabendo, ficou com muita raiva, Absalão, e acabou matando seu próprio irmão de sangue, que eram de mães diferentes, mas acabou matando. E depois, passado o tempo, Davi ficou muito chateado, deixou o filho ali num lugar, numa outra cidade, que era um lugar onde ele seria julgado, ficou ali por 2 anos. Quando ele voltou para sua família, ele colocou toda a nação contra o pai. Ele governou uma cidade e ali ele foi semeando a discórdia, a desunião e fazendo com que toda a nação se voltasse contra o seu pai, Davi. E Davi, para que a cidade não fosse destruída, porque ele reconhecia que tudo isso era erro do passado, Davi pegou e fugiu de Jerusalém, fugiu do seu filho, mas o seu filho sempre ia atrás do seu pai, sempre ali perseguindo seu pai, tentando prendê-lo, não sei o que ele tinha no coração, se era o desejo de matar, o que fazer com o pai, que ele tinha. Ele não queria bem do pai, ele queria o mal do pai. E o pai fugindo daquele filho. E um belo dia, aquele filho se enroça o cabelo numa árvore, e vem o soldado ali, Joabe, e o mata esse filho. E aquele dia era um dia em que as pessoas falaram assim, olha rei, vamos nos alegrar, né? Vamos nos alegrar, teu inimigo morreu. Qual foi o sentimento de Davi? Foi de alegria? De triunfo? Venci? Não, foi de choro, e muito choro. E ele queria, era ter morrido no lugar do filho. Ele não queria que aquele filho morresse.
Porque ele sabia que tudo aquilo eram coisas lá do passado, eram consequências. Puxa, se eu pudesse mudar a história, se você pudesse mudar a história da sua vida, o que você faria? Deus está nos dando uma nova chance. Nós podemos mudar muitas coisas na nossa vida. Talvez aquilo que aconteceu no passado nós não possamos mais mudar, mas nós podemos mudar daqui para frente. Nós podemos fazer uma nova história na nossa vida. Nós podemos nos consagrar mais ao Senhor. Nós podemos buscar mais a face do Senhor. Nós podemos andar em seus caminhos. Nós podemos, às vezes, mudar a nossa maneira como nós agimos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Nós podemos mudar em muitas coisas. Uma moça chegou a dizer assim, uma vez: puxa, se eu soubesse que meu pai ia morrer, eu teria dito para ele que eu o amava. Eu teria dito mais vezes que eu o amava. São coisas que não dá para nós voltarmos atrás. Situações que nós não conseguimos. Mas nós podemos mudar com Deus. Nós podemos dizer para Deus: Deus, me perdoa. Eu errei, eu falhei. Mas me dá uma nova chance. Que eu possa mudar com as outras pessoas. Que eu possa ser diferente. Que eu possa resplandecer a luz de Cristo. Que eu possa ser bênção na vida de outras pessoas. Eu quero deixar também para os irmãos uma outra pessoa que tomou um caminho errado. Nós temos aqui o exemplo de Sansão. Foi um jovem que deixou-se levar pelas emoções, pela sua carne. Nós vimos o exemplo de Davi, mas nós temos também o exemplo de Salomão. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Eclesiastes. Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então aqui Salomão reconhece que o que adianta você trabalhar que nem um doido, né? Se tudo é vaidade. E eu queria também, um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24 ao 26. Salomão ainda diz assim: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. É interessante, né? Saber que hoje as pessoas dão tanto valor para o seu trabalho, para o trabalho, né? Tem até aquela frase que diz: quem cedo madruga, Deus ajuda. E muitas pessoas colocam o trabalho em primeiro lugar na sua vida. E muitas não sabem que, às vezes, tudo isso vem do Senhor. Deus nos dá saúde, força, Deus nos dá o alimento, tudo vem das mãos do Senhor. E ainda Deus faz com que aqueles que agradam ao Senhor desfrutem melhor dessas coisas do que o pecador. Porque o pecador trabalha, e no final Deus dá a quem lhe agrada. A pessoa própria não desfruta do seu próprio trabalho, porque ele adora a ganância e a avareza faz com que a pessoa não desfrute do seu próprio trabalho. Ela vive trabalhando, fica doente, não curte da sua riqueza com a sua própria família. Muitas vezes ela vive só do trabalho e ela não desfruta de nada disso.
Mas aqueles que agradam ao Senhor, eles podem desfrutar dessas coisas. E aqui nós vemos que Salomão, ele conclui com um ponto muito importante, que é no capítulo 12. Ele diz assim no capítulo 12, lembre-se do seu Criador, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele, antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, e as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer, quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E aqui ele termina com essa conclusão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixos, e elas provêm de um único pastor, que é o Senhor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limites para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe por que quis falar aqui de Salomão nesse momento? Porque Salomão, ele pediu algo para Deus na sua juventude. Ele pediu a Deus sabedoria. Deus um dia em sonho falou com ele e falou: Salomão, pode pedir o que você quiser. E Salomão viu a responsabilidade que ele tinha de cuidar de um povo, que não era simplesmente um povo de uma nação qualquer, era o povo de Deus. E ele pediu a Deus: Senhor, me dê sabedoria. E o Senhor se agradou e deu sabedoria a Salomão. Mas com o passar do tempo, Salomão se entregou à vaidade. O homem mais sábio se entregou à ilusão. Teve muitas mulheres. E dessas mulheres que ele teve, foram mulheres de outras nações, mulheres pagãs que adoravam outros deuses. E o coração de Salomão se desviou do Senhor. Salomão fez escolhas erradas na vida dele. E dessas escolhas erradas, ele sentiu o amargor. O amargo, como é duro e como é ruim estar fora da presença de Deus. Como é ruim fazer escolhas erradas. E aí na sua velhice ele escreve Eclesiastes, dizendo que é tudo ilusão. Parece que é uma pessoa infeliz da vida, né? Uma pessoa que não tem vontade de viver, uma pessoa murmuradora, mas não é. Aqui é de um velho sábio. Um homem que experimentou de tudo na sua vida. A sabedoria do Senhor, mas ele não soube desfrutá-la. Ele não soube usar da maneira que agradou a Deus. E ele chegou a uma conclusão, que a melhor coisa que nós podemos fazer é temer ao Senhor de todo o coração, amá-lo de todo o coração, servir a Ele.
e lembrar-se que um dia as escolhas que nós fizemos, nós vamos acertar contas com Deus. A única forma de nesse dia nós podermos escapar do julgamento do Senhor, porque Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus justo. E aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se acertaram com Deus, não quiseram ter uma segunda chance, mas continuaram nas suas escolhas erradas, eles perderam a oportunidade de terem um advogado do seu lado que os defendesse, Jesus Cristo o justo. Eles rejeitaram a vontade do Senhor, de fazer a vontade de Deus, que é de se arrepender e voltar do seu mau caminho para o Senhor. E aí vão ser julgados pelos seus próprios atos. Qual a escolha que você quer para a sua vida hoje? Você quer continuar nos caminhos do Senhor, ter vida, viver o bem, ter as bênçãos do Senhor, né? Primeiro nós temos que ter o doador das bênçãos. Ou você prefere estar afastado do Senhor, escolher a morte, viver uma vida de maldições, porque sem a presença de Deus nós estamos debaixo de maldição. E infelizmente, estarmos separados do Senhor no dia do julgamento, se nós não nos arrependermos e não voltarmos nosso coração totalmente para o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoá-lo. Quero orar com você. Se você que está nos acompanhando online também, se você reconhece que é um pecador, se você está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer se entregar ao Senhor Jesus, e quer dizer para Deus, Deus, obrigado por me dar mais uma chance, obrigado por me amar, obrigado por se importar comigo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se o Senhor está me dando uma chance, eu quero começar uma nova vida contigo. Ore comigo, repita essa oração de todo o seu coração, entregue-se ao Senhor, reconheça os seus pecados, que você desagradou a Deus, não se justifique, mas peça perdão ao Senhor. E Deus pode te dar a paz hoje. Além de te dar a paz, ainda você pode ter o seu nome escrito no livro da vida, e você pode ser chamado de filho de Deus. Vamos orar? Santo e amado Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por meio do Teu Filho Jesus Cristo. E nós, nesse momento, ó Deus, estamos abrindo nosso coração para Ti e pedindo perdão ao Senhor pelas escolhas erradas que fizemos, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus, por muitas vezes não ouvirmos a Sua doce voz, não estarmos atentos, guardando em nosso coração as Tuas ordenanças, os Teus ensinamentos, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus, por sermos um povo rebelde. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes, ó Deus, estarmos virando as costas para o Senhor. Mas, ó Deus, a Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, e sim que ele se arrependa. Mas o Senhor quer atitudes, o Senhor quer mudança de vida. E a Tua palavra nos diz que se o ímpio voltar dos seus maus caminhos, devolver aquilo que roubou, acertar a sua vida, fazer aquilo que é certo, o Senhor o perdoará de todo o coração. Ó Pai amado, eu peço ao Senhor que neste momento, ó Deus, Tu possa quebrantar os corações dos filhos rebeldes, dos cônjuges, ó Deus, que não querem se acertar no casamento e que estão com o coração fechado e endurecido, mas que nesse momento ouviram a Sua doce voz e estão tendo uma escolha, estão tendo a escolha de se voltarem para o Senhor, de colocarem o seu casamento alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, ó Pai. E os filhos se voltarem para o Senhor também e se reconciliarem com seus pais, ó Deus. Eu sei que o Senhor está dando mais uma chance, mais uma oportunidade, que o Senhor possa quebrantar esses corações. E aqueles que estão se arrependendo hoje aqui, confessando seus pecados, ó Deus, nós cremos que o Senhor já está os purificando de todo pecado,
já não há mais nenhuma culpa, nenhuma acusação, mais nada que possa, ó Pai, culpá-los ou condená-los, ó Deus, porque o Senhor já os purificou de todo pecado com o sangue precioso do Teu Filho Jesus. Que o Senhor abençoe cada família e cada vida, para que se volte de todo o coração para o Senhor. Esse é o pedido que nós te fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero sua vida em mim, Cristo vive em mim. Quero estar mais e mais perto, quero te seguir, carregar minha cruz, ajuda.